Bom dia, irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos a mais um programa Palavra de Fé e Vida, onde nesta terça-feira queremos levar a palavra para junto de você. E hoje nós somos, como igreja, convidados a meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos do 13 ao 17. Então mandaram alguns fariseus e partidários de Herodes para apanhar Jesus em alguma palavra. Logo que chegaram, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te deixas influenciar por ninguém. Tu não olhas a aparência das pessoas, mas ensinas segundo a verdade o caminho de Deus. Dize-nos: é permitido ou não pagar imposto a César? Devemos dá-lo ou não? Ele percebeu-lhes o fingimento e respondeu: Por que me armais uma armadilha? Trazei-me a moeda do imposto para eu ver. Trouxeram-lhe uma moeda. Ele perguntou: De quem é esta figura e inscrição? Responderam-lhe: De César. Então Jesus disse: Devolvei, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Estavam extremamente admirados a respeito dele. Nós concluímos no último domingo com a festa de Pentecostes, o tempo pascal, e voltamos ao tempo comum. E voltando ao tempo comum, começamos então a meditar as passagens da vida pública de Jesus. Hoje somos convidados a meditar a realidade do imposto pago a César. É claro que a pergunta dos fariseus, daqueles que aqui se encontram, é uma armadilha para Jesus, porque na época Jerusalém encontrava-se dominada pelo Império Romano e os judeus eram chamados a pagar imposto aos romanos. E assim esta pergunta praticamente colocava Jesus numa situação muito difícil. Se respondesse que não era necessário dar imposto a César, agradaria os judeus, mas desagradaria o Império Romano. Se respondesse que não, que deve dar o imposto ao Império Romano, desagradaria os judeus e agradaria o Império Romano. Mas é interessante a resposta de Jesus: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É claro que nós devemos e temos obrigações enquanto pessoas civis com a nossa sociedade, mas essas obrigações não devem ir contrárias às nossas obrigações religiosas, ou dissermos cumpro esta ou não cumpro aquela. Devemos, na nossa vida em sociedade, seguir as regras que a sociedade nos coloca. É claro, no entanto, que sempre devemos recordar que a nossa fé é vivida no seio da sociedade e não devemos fazer aquilo que é contrário à nossa fé. Mas, ao mesmo tempo, é claro que devemos pagar nossos impostos, devemos pagar as taxas, e tudo isso deveria ser revertido para o bem comum de todos. Mas no nosso bem viver civil, não devemos esquecer do bem viver religioso, do bem viver como pessoas cristãs. Por isso esse dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E se nós formos perceber, tudo o que temos é de Deus. É Deus que nos concede todas as coisas. E por isso é a Ele que nós devemos render toda a gratidão, é a Ele que nós devemos elevar toda a ação de graças, na certeza de que Deus concede tudo aquilo que temos e tudo aquilo que necessitamos. E devemos sempre então elevar a Ele uma prece em ação de graças. Por isso que vivamos no meio de nós, nesse dia, a gratidão. Gratidão pelos dons que Deus nos concede a cada dia. Esta é a palavra de fé e vida que nós queremos levar até você neste dia de hoje. Te convidamos a inscrever-se no nosso canal no YouTube, Frei Moisés, OSM, a ativar as notificações, a curtir a nossa página no Facebook, @Paróquia Sena, para que amanhã possamos mais uma vez nos alimentar da palavra de fé e vida.